Boa noite, hoje é terça-feira, dia 19 de maio e você vai ver. Marcos da Silva retira projeto de resolução e apresenta requerimento para a CPI da Codepas. Já fui esclarecido pela Procuradoria da Casa que não vai à votação no plenário. Então, o trâmite vai ser bem mais rápido que o esperado, no caso. Comissão Especial da BR-285 segue na luta pela duplicação de mais um trecho. A gente sabe que os recursos são escassos, mas nós não podemos ficar aguardando e esperando a vontade lá de Porto Alegre, de Brasília, que vem resolver nossos problemas. Mobilização busca combater o abuso e a exploração infantil. Criança, ela é a nossa esperança de futuro e a gente precisa cuidar dessas crianças e desse futuro. Com o plenário lotado, Câmara de Vereadores promove audiência pública sobre a reforma política. 30% das pessoas, na última eleição, não votaram ou anularam o seu voto. 30%. Quer dizer, isso é demais. Isso é uma demonstração que as pessoas são descontentes com o que acontece no Brasil em termos de política. A Comissão de Legislação e Redação discutiu a legalidade do projeto que pretende investigar o sucateamento da frota da Codepas nos últimos 5 anos. Confira. Conforme o regimento interno, o pedido de CPI precisa ser protocolado por meio de requerimento. A situação chamou a atenção dos integrantes da CLR. Desta forma, o vereador autor Marcos da Silva foi orientado a retirar de tramitação o documento anterior. O progressista acatou a solicitação e apresentou um novo pedido. O projeto de resolução, ele demoraria um pouco mais. Aí eu retirei o projeto de resolução e protocolei como requerimento, mas deixar bem claro, segue a CPI da Codepas, tá? Que é de suma importância para Passo Fundo, para o usuário do transporte coletivo da Codepas, enfim, para a população em geral, para nós darmos uma definição e abrirmos essa caixa preta da Codepas tão falada, tão sucateada, tão mal administrada. Então, para a gente deixar claro e manter o respeito que a gente tem pela população do Passo Fundo, criando a CPI dos últimos 5 anos. Só foi uma mudança de procedimento. Ao invés de projeto de resolução, a gente fez por requerimento. Retiramos, mas já protocolamos com as assinaturas necessárias para ser criada a CPI. Já fui esclarecido pela Procuradoria da Casa que não vai à votação no plenário. Então, o trâmite vai ser bem mais rápido que o esperado, no caso. Passo Fundo tem a segunda frota de transporte coletivo mais antiga do Rio Grande do Sul. O diagnóstico do Tribunal de Contas do Estado aponta que os veículos que circulam aqui têm em média 18 anos. Além disso, o município está no grupo que ainda não possui bilhetagem eletrônica. Esta pesquisa analisou 55 itens em 166 cidades. A Comissão Especial de Estudos e Projetos para viabilizar as obras necessárias na BR-285 promoveu um novo encontro. Os integrantes definiram as próximas ações, entre elas cobrar uma atitude do Ministério Público. Uma das decisões da comissão é de continuar buscando o apoio de instituições e empresas do município, como é o caso da Marmoraria de Carli, que participa da reunião pela primeira vez. Fernando falou sobre a necessidade de contribuir com o debate. Eu acho muito importante a criação dessa comissão, né? Realmente tem que unir forças dos empresários, do poder político, para que isso se torne corpo. A dificuldade que a gente tem ali é em questão do acostamento ser muito estreito, né? E a velocidade muito alta que os veículos passam por ali, e também a pouca visibilidade que tem na descida da UPF sentido a Embrapa. Então a gente vai trabalhar aí numa questão de um projeto que já havia sido feito em relação ao trevo, onde ele comportaria essas ações paliativas. Então eu acho que vai ser bem importante, né, essa união de todos, e sem um vínculo tão político em si, e sim uma força, uma união para que se haja um resultado mais rápido
e efetivo. Também ficou definido que os participantes do grupo farão um levantamento fotográfico dos pontos que consideram críticos na BR-285. O relatório será entregue ao Ministério Público para que tome uma atitude junto ao governo federal. A gente sabe que um projeto ele leva tempo, a gente sabe que os recursos são escassos, mas nós não podemos ficar aguardando e esperando a vontade lá de Porto Alegre, de Brasília, que vem resolver nossos problemas. Então essa ação com o Ministério Público vai ser muito importante e a participação das empresas que nós estamos ajudando na comissão, junto com o Poder Executivo, junto com o próprio DENIT lá de Cruz Alta, que está nos orientando também o caminho mais fácil para nós conseguir nossos objetivos, e até que se faça todo esse projeto, até que vai se fazer a obra, a gente vai ter que fazer algumas coisas para melhorias, podemos ser coisas paliativas para o acesso à BR-285. Então, eu vejo que nos próximos dias agora a gente vai ter essa audiência com o prefeito, vamos estar em Porto Alegre, também com o DENIT lá, e vamos pressionar. Eu estou muito contente com o presidente da comissão, como autor da comissão, porque eu vejo o interesse e como a gente foi bem claro nessa comissão, para ficar bem claro isso, que ela não é uma comissão partidária, mas é uma comissão política. Como nós não temos deputado federal daqui de Passo Fundo, sim, da região, mas nós precisamos ter alguém de Passo Fundo que faça essa força política, tanto em Porto Alegre como em Brasília. E essa comissão vai fazer esse trabalho com certeza e espero, estou bem contente que eu acho que nós vamos ter resultado no nosso trabalho, nesse período que vamos trabalhar na comissão. E ontem aconteceu uma mobilização nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Aqui em Passo Fundo foi realizada uma blitz para chamar a atenção da comunidade para a importância de fazer a denúncia. A Câmara de Vereadores esteve representada através da Comissão Especial de Direitos Humanos. Não nos chegam todos os casos que acontecem, mas diariamente crianças são abusadas sexualmente na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Então nós precisamos sim aderir a essa campanha, esse dia importante de sensibilização a todas as pessoas que possam sim perceber a criança como um agente que vai fazer a transformação social. Criança, ela é a nossa esperança de futuro e a gente precisa cuidar dessas crianças e desse futuro. Então, hoje foi muito bom a gente participar. Infelizmente, participamos num período reduzido em função da sessão aqui na Câmara, mas sempre que podemos, a Comissão de Direitos Humanos se reúne nas quintas-feiras. Agora, quinta-feira próxima, teremos, então, a nossa reunião ordinária com o tema da criança e adolescente relacionado à questão dos direitos humanos, o direito à vida, direito à segurança. Denúncias sobre casos de abuso ou violência podem ser feitas na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente pelo telefone 3902-1307. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos apresentando como foi a audiência pública que discutiu a reforma política. O evento lotou o plenário da Câmara. O trânsito mata mais de 40 mil brasileiros todos os anos. Quando o trânsito mata, tira de sua vítima tudo o que ela teve, tudo o que ela tem e tudo o que ainda poderia ter. Quanto futuro o Brasil não está deixando de viver. Consciência no trânsito. Um pacto pela vida. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A Praça Marechal Floriano, mais conhecida como a Praça da Cuia, será revitalizada. As pedras originais do piso serão mantidas, mas a novidade é a colocação de pedras de basalto em caminhos alternativos.
Também estão previstas outras ações de paisagismo, tudo com recursos do município. As melhorias foram autorizadas ontem pelo prefeito Luciano Azevedo. E a Câmara de Vereadores, através da Frente Parlamentar sobre a Reforma Política, promoveu uma audiência pública nesta segunda-feira. O objetivo é saber quais são as mudanças desejadas pela comunidade. Inicialmente, os vereadores apresentaram aos participantes da audiência as mudanças que estão sendo analisadas em Brasília. Entre os principais pontos estão as formas de coligações, o financiamento de campanha e o tempo de mandato. O presidente da Frente Parlamentar, vereador Alberi Grando, conduziu os trabalhos. 30% das pessoas, na última eleição, não votaram ou anularam o seu voto. 30%. Quer dizer, isso é demais. Isso é uma demonstração que as pessoas são descontentes com o que acontece no Brasil em termos de política. A nossa Frente Parlamentar tem se reunido há um ano já. Tem feito discussões interessantíssimas. Os vereadores com as entidades fazem parte da frente. Hoje, aqui, uma audiência pública é uma estratégia para trazer mais pessoas, discutir com mais pessoas a questão da reforma. A partir daqui você faz um relatório e vai ser encaminhado às autoridades, mostrando com certeza o nosso descontentamento. Nós políticos estamos fazendo uma política que a população não está gostando. A comunidade ouviu o apelo da comissão e lotou o plenário do Legislativo. Cada pessoa teve o tempo máximo de 3 minutos para manifestar sua opinião. O estudante Pedro não concorda com o financiamento público e empresarial para campanhas. O que acontece? A empresa financia o político a fim que o político faça medidas que lhe beneficiem. E aí o político entra com o rabo preso no poder, já entra para ajudar aquela determinada empresa. Agora, financiar o político, financiar a campanha do político com o dinheiro público, que deveriam ir para a educação e deveriam ir para a segurança e saúde, é uma coisa sem fundamento. Luiz Guilherme também trouxe sua contribuição para o debate. Ele acredita que o atual modelo de coligações deve ser proibido. Deveria ter alguns critérios ideológicos, né? Por exemplo, hoje o que nós vemos são partidos de direita, muitas vezes com partidos de esquerda, numa mesma coligação. Então, isso, na verdade, são conchavos políticos para que se consiga garantir tempo de televisão, né? E é justamente contra este fator a questão da democratização do espaço de mídia, para que todos os partidos tenham um acesso igualitário e o mesmo tempo de TV e os demais recursos aí também para que possa fazer uma campanha ao menos igualitária. Já o professor Francisco, que representa o movimento de rua SOS Verde e Amarelo, disse não acreditar na reforma política. Na visão dele, a única alternativa é a destituição do atual governo. Elegendo futuramente outros governantes que tenham idoneidade, responsabilidade e que trabalham por amor à bandeira do nosso país, a bandeira verde e amarela. Esse movimento nosso vai sair das ruas para a destituição dos corruptos. Depois a gente vai ver, de acordo com o passar do tempo, quem será os nossos substitutos. Luciana espera uma transformação nos parlamentos. Para ela, as mulheres são injustiçadas e por isso defende maior representatividade feminina no meio político. Tem que ser igual para igual. Todas as mulheres dos partidos também têm que ter o mesmo valor dividido em partes iguais para concorrer. Então, se são 30% das mulheres que vão concorrer, que garanta-se hoje nesse modelo que esses 30% de mulheres assumam, né? Então, acho que ficaria muito mais justo. Na verdade, ficaria mais justo ainda se fosse de igual para igual, 50% de homens e 50% de mulheres. E uma outra questão que eu vejo é que os próprios partidos não preparam as mulheres para concorrer. O que as mulheres querem, esses 51% de mulheres que votam? Elas querem mulheres preparadas politicamente, mulheres embasadas politicamente. Eu acho que a partir daí vai terminar com esse fato de mulher não assumir, mulher não conseguir vencer uma eleição. O evento contou ainda com a presença do deputado estadual Juliano Roso. O parlamentar trouxe 2 sugestões. Uma contrária às eleições unificadas na mesma data e outra a favor da redução do tempo de campanha. Hoje são 90 dias, é muito tempo, as eleições ficariam
mais racionais, se elas fossem 45 dias, para todos, para os partidos, para os candidatos, para a população. Acho que é uma proposta razoável que poderia fazer parte de um pacote mínimo. E eu entendo que as eleições municipais, unificadas com as eleições federais, isso já ocorreu e não deu certo. Não foi um bom processo, né? Nós devemos manter esse sistema porque na eleição municipal o cidadão debate os problemas da cidade com o prefeito e com os vereadores. E na eleição federal ele debate os problemas nacionais e estaduais com o governador e o presidente da República. Tu unificar isso numa eleição só pode não ser a melhor saída. Em breve, a Câmara Federal deve apreciar o texto da reforma política. Mas, independentemente disso, o vereador Alberi Grando acredita que as discussões em torno do tema devem continuar. É evidente que, como houve essa manifestação da população, eles querem apressadamente aprovar uma PEC. PEC 352, que já foi lida e não satisfaz em nada. Quer dizer, eles mantêm os privilégios que eles sempre tiveram. Não é essa a mudança que a população está querendo. Então eles estão com pressa, eles querem apressar a fazer essa eleição. Por exemplo, um ponto que eles não tocam é na reeleição do deputado, do vereador, mas toca na reeleição do prefeito, do governador e do presidente. Por que o deputado, o vereador, tem que se reeleger quantas vezes quiser? Eu acho que tem que botar um limite, tanto no executivo como no legislativo. Isso na PEC apresentada agora não é tocado. Quer dizer, é proibido o prefeito, o governador e o presidente se reeleger, mas os deputados e os vereadores podem se eleger quantas vezes quiser. Aí está um ponto que a população não quer. Hermes foi um dos participantes da audiência que parabenizou a Câmara de Vereadores pela iniciativa de realizar este encontro democrático. É de suma importância que se escute o povo, que se escute a sociedade em todos os seus setores, porque a sociedade é que sente a necessidade, é a sociedade que precisa ser representada. Então nós não podemos aceitar que as coisas venham a ser enfiadas a goela abaixo da população, que muitas vezes não concordamos. Uma outra coisa importante que nós precisamos repensar é o seguinte: hoje se joga uma expressiva camada da sociedade umas contra as outras, quando na verdade a população brasileira é formada por todas as camadas sociais, empresários, trabalhadores, estudantes, né? Nós não podemos menosprezar uma classe e elevar outra. Nós temos que viver num país igualitário. Para isso, e por que isso está acontecendo? Porque parou-se de ouvir a população. Então acho importante que se volte a ouvir a população e está de parabéns a comissão da Câmara de Vereadores. Esse trabalho tem que servir de exemplo para Brasília. Brasília precisa seguir o exemplo da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Você assiste esta audiência pública na íntegra ainda nesta semana. Uma ótima noite e até amanhã.